Amém. Glória a Deus. Irmãos, Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, descrito por Lucas, capítulo 24. Verso 30 a 32. A palavra do Senhor Jesus diz assim, Lucas 24. Quando eu estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram. E ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se uns aos outros: não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Até aqui, irmãos. Amém? Bom, irmãos, nosso subtema de hoje é fortalecidos para continuar. Se você quiser o esboço, ó, baixa ali no QR Code. Bom, eu tenho uma pergunta para você. Você já pensou em desistir de algo que Deus havia posto no seu coração? Você já desistiu de alguma coisa que Deus colocou no seu coração, por algum motivo, seja por decepção, por talvez duvidar do que poderia acontecer? Se isso já aconteceu, o que você fez? Quando você percebeu que deveria ter feito algo, concluir aquilo que Deus colocou para fazer, e não o fez. Bom, essa pergunta, irmãos, é para te reportar ao texto e ao contexto. Esse episódio de Emaús acontece no mesmo dia da ressurreição de Jesus. Jerusalém vivia dias de intensa tensão política e religiosa. Sim, a ressurreição havia despertado no coração dos discípulos algo que eles ainda não tinham compreendido, a totalidade do querer de Deus para a vida deles. Vocês sabem que Jesus foi crucificado. Claro, teve a vontade de Deus, teve o propósito de Deus. Mas quem de fato matou Jesus, humanamente falando, foram os políticos, foram os religiosos. Tanto que durante a crucificação, foi perguntado: quem que vocês querem que eu solte nessa noite? Barrabás ou Jesus? Os religiosos políticos incitaram o povo a gritar Barrabás. É claro que em tudo isso tem o contexto da vontade de Deus, mas diretamente foram os religiosos que incitaram ao coração dessas pessoas a votar naquela noite, naquela tarde, naquele dia, para escolher Barrabás. Então, muito cuidado, irmãos, com o ditado popular que a voz do povo é a voz de Deus. Nem sempre ou quase nunca. Porque às vezes o povo quer muito uma coisa e Deus quer outra.
Às vezes Deus quer Davi e o povo está escolhendo Saul. Às vezes Deus quer botar Davi logo e o pessoal quer porque quer Saul. Aí Deus então toma Saul. Deus atendeu a voz do povo, ele fez aquilo que ele queria fazer. No entanto, mas para atender a uma demanda, para ele não botar a entender que o povo queria algo, então toma Saul. Por um tempo Saul fez algo que agradou o coração, mas depois todo mundo já sabe a história. Porque o lugar de Davi é o lugar de Davi. A escolha de Deus era Davi. Então, irmão, muito cuidado com as suas escolhas. Entre Barrabás e Jesus, ou Jesus, Barrabás, a multidão escolheu Barrabás. Esse era o cenário político-religioso da crucificação. Agora, a caminho de Emaús, os discípulos estão voltando para a sua cidade, para a tua terra, decepcionados. Porque o seu Messias, o Salvador, aquele que iria libertar Jerusalém do Império Romano, fora morto, está morto. Jesus deu uma palavra para eles que iria ressuscitar, mas nesse momento de angústia, eles não lembravam de mais nada. É assim, irmãos, a decepção ofusca a nossa visão. Saiu quentinho do forno. A decepção ofusca a nossa visão. Jesus pode aparecer na nossa frente, mas se nós estamos com um sentimento de frustração, não enxergamos Jesus. Jesus apareceu para eles, estava andando com eles, mas estavam frustrados. Cadê o Messias? Cadê o libertador? Cadê aquele que vai libertar Israel? Não, ele morreu. E eles estavam voltando decepcionados. Cuidado, decepção ofusca a visão. Tem gente decepcionado que desiste de tudo. Tem gente decepcionado que desiste de servir a Deus. Ofusca a visão no reino de Deus. Os discípulos estavam voltando para a sua terra natal. Tem gente que deixa tudo para trás e volta para a sua origem, de onde Deus já tirou. Bom, o verso 32 diz que, porventura não ardia o teu coração enquanto ele nos falava? Eles perguntam. Irmãos, quando Jesus fala, o coração precisa queimar. Quando Jesus fala, o coração precisa queimar. A pergunta é, há momentos na nossa caminhada cristã que, às vezes, o coração deixa de queimar. E nós fazemos as coisas por fazer. Mas hoje eu quero propor para você, fortalecidos para continuar. Os discípulos precisavam continuar. E quem vai fortalecer os discípulos agora? O próprio Jesus Cristo. Durante a nossa caminhada cristã, ou a nossa caminhada na vida, irmãos, nós teremos decepções. Nós traçamos expectativas, que às vezes fomos frustrados, não pelas pessoas, mas pela nossa expectativa lá em cima. Traçamos algo no nosso coração, cremos que vai acontecer desse jeito, e Deus diz assim, não é desse jeito que vai acontecer, é do meu jeito. E agora eles estavam voltando para a sua terra de origem, tristes. Quando Jesus encontra os discípulos no caminho, começa a conversar com ele. E Jesus percebe que eles estavam tristes. E pergunta, por que vocês estão assim? E a resposta deles é, você é o único que não está sabendo? Eles estavam tão carregados de sentimentos, você é o único que não está sabendo, Jesus. Aí Jesus é Jesus, né? De quê? Do que vocês estão falando? O Cristo foi crucificado, como que você não sabe? Eles não tinham percebido que eles estavam falando com Jesus, porque eles estavam frustrados nas suas expectativas.
Jesus já está caminhando com eles, andando com eles, para que pudesse fortalecer o coração deles, porque Jesus iria ser assunto aos céus ainda, estava batendo um papo ainda, poderia já estar à direita de Deus, intercedendo por nós, mas ainda a caminho de Emaús, ele para fortalecer os seus discípulos a continuar a jornada. É assim, irmãos, Jesus pode até parar os céus para fortalecer os seus discípulos. Mesmo saindo do sepulcro, ele para bater um papo com seus discípulos. Mas há algumas lições preciosas que eu quero tirar desse texto a partir do verso 14 e 15 também. Quando somos fortalecidos por Cristo, mesmo quando não percebemos. Quando nós somos fortalecidos por Cristo, quando não percebemos. Tem dia que os nossos olhos não conseguem enxergar nada. Tem dia que lemos a palavra e, falo por mim, e lemos a palavra. A primeira lição é, quando que nós somos fortalecidos? A todo momento. Verso 14, dê uma olhada no capítulo, por favor. Verso 15 e verso 16. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de percebê-lo. Por que que eles não perceberam Jesus? Jesus nos fortalece mesmo quando não percebemos. Irmãos, entenda uma coisa. Deus não se afasta de nós. Deus não se afasta de nós. Ele não fica distante dos seus filhos. Nunca. Em nenhum momento. Naquele dia mais obscuro da sua vida, naqueles dias mais tensos e difíceis, Ele está lá. Naqueles dias que você fala assim, meu Deus, por que me desamparaste? Ele está lá. Naquele dia que você está buscando assim, o Senhor se revela hoje de alguma forma, molha esse capim, molha essa planta, traz uma palavra por meio de alguém e nada aparentemente acontece. Então, Ele está lá. Ele está lá. Eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação. Eu estarei convosco, então Ele vai estar lá, em todos os momentos. Naquele dia, na madrugada, quando você está orando ao Senhor Deus, Pai, no nome de Jesus, eu estou apresentando uma causa ao Senhor, que é impossível aos meus olhos, então, Ele está lá. Mas pastor, Ele não fez aquilo que eu clamei, aquilo que eu estou pedindo. Mas a dificuldade é de Jesus estar ou de nossa em perceber que Ele está? Jesus, verso 14, verso 15 e 16, Jesus estava com eles. Eles que não perceberam Jesus. Então, naqueles dias difíceis, Ele vai estar contigo, querido. Ele está lá. Peça a Deus, abre os meus olhos espirituais, abre o meu coração. Às vezes nós estamos com o coração tão apertado que não percebemos nada. Tem dias agudos em nossa vida que nós achamos assim, cadê Deus? E Ele deve estar falando assim, ô meu filho, eu estou aqui, só que a gente não está ouvindo. Você já viu aquela brincadeira que alguns pais bem instruídos, eles fazem com seus filhos? Já viu aqui na internet, os pais fazem uma brincadeira de que eles estão invisíveis para os seus filhos, não está vendo, e cadê fulano? E o filho fica assim, aqui, eu estou aqui, gritando, e ele
finge que não está vendo, e a criança fica louca tocando nele, ele, cadê fulano? Cadê fulano? Até a criança começar a chorar. Não faça isso, irmãos. Não faça isso. Você faz, né? Não, você não faz, não. Você não faz isso, não. Às vezes nós fazemos isso, irmãos. Cadê o Senhor? Cadê o Senhor? Cadê o Senhor? Ele, ei, eu estou aqui. Eu estou aqui. Era isso que Jesus estava fazendo no caminho de Emaús. Os discípulos trazendo questões no coração, falando da morte de Jesus. Jesus aparece e eles não percebem. Às vezes alguém traz uma resposta e você diz assim, Senhor, fala comigo. Ele diz, meu Deus, mas... Senhor, dá uma palavra. Aí aparece um versículo, Senhor, fala comigo. Ele diz, de novo? Senhor, envia uma resposta. Aí aquela canção está lá tocando no teu coração. E você diz, Senhor, Deus não falou o dia inteiro comigo hoje. Ele, o quê? Só falta enviar um barco agora, para você perceber que eu estou falando com você o dia inteiro. Porque às vezes, os nossos olhos e os nossos ouvidos estão tão travados que não percebemos a graça de Deus. Quando nós somos fortalecidos por Cristo, e por que nós somos? Porque a palavra restaura a nossa perspectiva. Dá uma olhadinha no verso 27. Verso 27 diz: e começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele e de todas as Escrituras. Jesus fez um seminário com os discípulos. Então, o segundo princípio é a palavra nos fortalece. Jesus agora diz assim, eu estou aqui, e agora ele começa a pregar a própria palavra para os seus discípulos. Começa com Moisés, passa pelos profetas e expunha todas as Escrituras. Como que ele conseguiu fazer a exposição de todas as Escrituras? Claro, como que ele conseguiu? Jesus, né? De todas as Escrituras em 11 quilômetros de caminhada. Aí, nem Hernandes, fazendo as exposições, consegue explicar e entender isso. E foi explicando. Vocês lembram de Moisés? E foi narrando as Escrituras. De Jeremias, de Isaías. E foi falando as Escrituras para ele. Irmãos, entenda que só seremos fortalecidos. As pessoas podem nos motivar. As pessoas podem nos incentivar, pode trazer alento para o nosso coração, pode trazer refrigério para a nossa alma. A pessoa pode trazer um abraço, um sorriso, uma palavra, claro que sim. Mas quem vai falar contigo diretamente, você com ele, é a palavra. É a palavra. Nos dias difíceis, foi a palavra. Jesus poderia dizer assim, meu discípulo, sou eu aqui, pronto, e acabou. Eu vim aqui para consolar o coração de vocês. Não. Ele começou a falar das Escrituras. Quer resposta para a sua vida, para as nossas vidas? É a palavra. É a Bíblia. É ela que transforma. É ela que traz respostas nos dias das perguntas mais difíceis que fazemos. Essa semana, no último ano, na verdade, né? A minha mãe tem feito uma pergunta. Por quê? Por quê? Tem sido a pergunta dela. Por quê? Mas também não é necessariamente por quê ou para quê. É sobre Deus, irmãos. Aí, conversando com ela, eu disse assim, mãe, a senhora já parou para observar o porquê que uma criança de 11, 10, 9, 8
tem câncer. A senhora já parou para pensar por que uma criança está fazendo hemodiálise agora e talvez vai passar o resto da vida dela fazendo hemodiálise? A verdade, irmãos, que nós buscamos respostas dentro de nós mesmos e nunca obteremos, porque dentro de nós só tem vazio. A resposta está nele. E ainda que ele não te diga o que e o porquê, ele já é a própria resposta. Porque é tudo sobre ele. É tudo sobre ele. E aí, citando um pensador, já citei isso aqui, o Sêneca, ele diz que a vida não é breve, a vida só é mal vivida. Não é a quantidade de anos que eu experiencio, que eu vivo. É os dias que eu vivo em Deus. Então, a vida mal vivida, longe de Deus, ela é mal vivida. Às vezes, uma criança com 6 anos, ela falece e morre. Ela viveu intensamente uma vida inteira. Outros morrem aos 70, 80 e viveu uma vida mal vivida. O Rafael Vailan, ele mesmo disse isso. O meu filho partiu, se não me falha a memória, 3 anos. Me ensinou mais do que muita gente aos 60 e 70 anos. A vida dele foi mal vivida? Não. Foi abreviada? Na nossa perspectiva, sem dúvida. Na nossa perspectiva. Mas tem gente vivendo aos 80 que não sabe nem quem é até hoje. Quer resposta para os porquês e para quês? Palavra. Jesus está ensinando isso aos discípulos. Mas há um terceiro princípio. Somos fortalecidos por Cristo, porque a comunhão com Cristo reacende nosso coração. No verso 30 e 32, eles chegam a dizer no verso 32, perguntaram um ao outro, não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos expunha as Escrituras? Irmãos, quando você está ouvindo a palavra, queima o teu coração, você fala que assim, ai, fala mais, Senhor, fala mais, meu Deus. Era isso, era cada quilômetro, ô Jesus, está queimando, está queimando, está queimando. Se a palavra, irmãos, não queima mais no teu coração, tem alguma coisa que precisa ser fortalecida. Porque é a palavra que vai te trazer luz em dias densos e de densas trevas. A palavra precisa queimar. Enquanto Jesus estava expondo as Escrituras, o coração deles queimavam. E aí eu fui olhar a palavra, o verbo ardia, no grego, era incendiado. Calor intenso. Uma chama que não se apaga. O que Jesus está dizendo assim, olha, eu estou reacendendo uma chama no coração de vocês, que nenhuma decepção vai ser capaz de apagar essa chama agora. Por isso que o coração de vocês está queimando. Nosso coração, a nossa vida vai ser fortalecida por Cristo Jesus, quando nós ouvirmos dele, sentirmos dele, por meio da palavra dele. Quando ouvirmos uma palavra de Deus, o nosso coração precisa queimar. Porque há momentos, irmãos, que eu estou aqui, eu estou pregando, em outros lugares também, a gente precisa ficar assim, ó. Uau, hoje é quarta, né? Hoje é quinta, são 8h30, então vamos lá, tem que ser rápido. Em algumas comunidades, tem que ser muito rápido.
Porque Paulo disse que ia chegar um tempo que iríamos sentir comichões em nossos ouvidos. Às vezes nós passamos uma certa temporada, assistindo uma temporada, mas a palavra nos cansa. Então, quer ser fortalecido em dias difíceis? Deixa Deus queimar o teu coração pela palavra. Quarto e último. Quando somos fortalecidos por Cristo, quando nós cumprimos a nossa missão. O verso 33 a 35 diz: levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. A missão deles não era voltar para casa, a missão deles era continuar em Jerusalém. Fique em Jerusalém até que vocês sejam revestidos de poder. Eles estavam voltando para a sua terra. Jesus fala assim: epa, volta para a sua missão. Fiquem lá até serem revestidos de poder. Às vezes, irmão, nós estamos voltando para uma terra que Deus está dizendo assim: volta até serem revestidos de poder. Para cumprir a missão, é preciso voltar à essência. Para cumprir o propósito de Deus, é preciso voltar. Diz o texto: imediatamente eles voltaram para Jerusalém. Ali, verso 33, eles encontraram os 11 e os que estavam reunidos com ele, e diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou. Agora, olha a diferença, irmãos. Estão indo para Emaús, estão voltando para Jerusalém, ele ressuscitou, a expectativa é outra. Quem tem um encontro com Jesus, irmãos, não vive assim, independente da circunstância, volta para Jerusalém com a expectativa lá em cima. Eu encontrei Jesus, melhor, Jesus se fez ser encontrado. É diferente. Tem crente que diz que teve encontro com Jesus, só vive assim. Oh, Jesus, misericórdia, Deus. Tá tudo bem, irmão? Tá. Saiu um tá assim meio, eu vou falar que tá, porque o pastor que está perguntando, né? Irmãos, quem sabe o propósito de vida em Cristo Jesus volta para Jerusalém dizendo: é verdade, eu encontrei Jesus, ou ele me encontrou no caminho. Nós fomos encontrados por ele, irmãos. Em dias difíceis, levanta a cabeça, porque Jesus continua lá. Não pergunto mais a Deus por quê. Não pergunto mais a Deus para quê. Não que eu aceite a vida como ela é, como diz o escritor e dramaturgo. Mas eu sei que Deus está lá. Deus está lá na polpa do barco, na tempestade. Ele está lá. É só eu falar: Senhor, tem misericórdia de mim. Mas volte para Jerusalém com a expectativa lá em cima. Toda pessoa fortalecida por Jesus Cristo volta para Jerusalém. Eu quero usar essa palavra para dizer: volta para a origem, volta para a missão, volta para o propósito, volta para o lugar onde você vai ser revestido de poder. E eles voltaram e encontraram os discípulos. E lá eles foram revestidos de poder. Será que nessa noite você não precisa voltar para Jerusalém? Será que você não precisa ser fortalecido por Deus? Ou pedir para Deus: Senhor, queima no meu coração a tua palavra.
Porque relacionamento, irmãos, relacionamento com Deus tem que queimar. Tem que queimar. Se não queimar, nós cantamos aquela música, né? Deixa, como é que é, Renan? Deixa, irmãos. Santo Deus e bendito Pai, no nome de Jesus, Deus, fortalece-nos, sustenta-nos, Deus, por meio da Tua palavra, por meio do consolo, que no nome de Jesus, em dias difíceis, Pai, possamos, Deus, ouvir a Tua voz, dizendo, eu estou aqui. Possamos ser sensíveis a ouvir o Senhor em todos os momentos de nossa caminhada, Deus. Deus, que essa noite, cada um dos meus irmãos possam voltar para Jerusalém, voltar para a sua origem, onde ele tiver um encontro com o Senhor, Deus. Se houver alguém aqui nessa noite, talvez se sentindo entristecido ou angustiado por alguma coisa, por alguma decepção, que essa noite esta palavra possa queimar no seu coração, no nome de Jesus. Amém, Senhor Deus.